A partir de hoje, saia de sua zona de conforto, se posicione e comece a dar passos em direção a uma nova vida. Bom dia! Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Mas antes de começar o devocional, deixe-me lhe fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Deixe sua curtida, faça um comentário e vamos para o nosso devocional de hoje. Sente-se em uma poltrona confortável, relaxe, feche os olhos e respire profundamente. Sinta o ar entrando por suas narinas e saindo por sua boca. Preste atenção na sua respiração e escute a minha voz. Com gratidão em seu coração, diga a Deus 3 coisas pelas quais você se sente grato no dia de hoje. Agora, mentalize a luz divina que vive dentro de você. Mentalize que essa luz se expande de dentro do seu coração para fora, criando um campo de força, uma energia muito forte que brilha de dentro do seu corpo para fora e, tomando conta de todo esse ambiente, purifica todo esse ambiente. Agora, mentalize a luz de Deus que vem dos céus. Ela se conecta a você através do topo de sua cabeça, purificando cada parte do seu ser, purificando a sua mente, purificando o seu espírito e também o seu corpo físico, eliminando da sua mente todos os pensamentos negativos que possam estar aí, lhe incomodando, fazendo com que você permaneça estagnada na sua vida. A luz de Deus também purifica as suas emoções, purifica o seu coração, elimina sentimentos que possam estar impedindo você. A luz divina também limpa e purifica o seu corpo físico, eliminando todas as máculas que aí estão, que possam existir dentro de você, curando todo o seu ser completamente. Essa luz também serve de escudo, fortalece, fortifica cada vez mais a sua luz interior. Agora, mentalize 3 pessoas que você gostaria de enviar essa luz de Deus, essa luz que você acabou de receber. Apenas mentalize o rosto dessas pessoas, lembrando que a pessoa não precisa estar no mesmo local que você, na mesma cidade, ou até mesmo entre nós, os seres vivos. Pode ser que essa pessoa já tenha partido, já tenha falecido, não tem nenhum problema. Apenas mentalize o rosto dessa pessoa e permita que a luz de Deus vá até ela. Agora, profetize na sua vida. Profetize em 3 coisas dentro de sua vida. Na sua vida particular, profetize sobre o cônjuge ou sobre a sua casa, sobre os seus estudos, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho. Profetize sobre algo que lhe importa hoje. Diga palavras positivas, afirmações positivas sobre a sua própria vida. Continue respirando. Agora, com humildade em seu coração, entregue a Deus seus 3 objetivos para o dia de hoje. Peça a Ele ajuda. Peça a Deus que olhe com carinho para os seus projetos, seus sonhos.
para as sementes que você deseja plantar no dia de hoje. Pai, muito obrigado por permanecer conosco todos os dias, não somente durante o nosso devocional, mas cuidando de cada um de nós, permitindo também que nós sirvamos de luz na vida dos outros. Pai, muito obrigado por iluminar cada um de nós que está aqui nesse devocional. Muito obrigado por permitir que nós levamos a sua palavra, que nós levemos também a sua luz a outras pessoas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Senhor, pedimos que o Senhor olhe para todos os pedidos de todas as pessoas que estão aqui neste momento, de todas as pessoas que estão nesse devocional. Por favor, Pai, nos dê conhecimento, discernimento e sabedoria para agir. Muito obrigado. Amém. E agora, vamos para a nossa leitura de hoje. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Eclesiastes 11, 4 e 6. Nessa passagem, a Bíblia ensina uma lição muito valiosa para nossas vidas. O fato é que tudo aquilo que plantarmos, iremos colher. E essa não é uma lei que se restringe à agricultura, mas é aplicada também em nossas vidas por meio de princípios espirituais. Portanto, para termos uma colheita extraordinária, é necessário nos dedicarmos ao processo de semeadura, como foi escrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 6:7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você decide iniciar uma nova fase em sua vida, começar uma dieta, mudar de carreira ou fazer qualquer outra mudança significativa em sua rotina, é necessário tirar as ideias do papel e colocá-las em prática. Caso contrário, você cairá na procrastinação, e isso irá apenas gerar frustração. Talvez você esteja nessa situação hoje, mas entenda, Deus nos dá os apontamentos, mas colocá-los em prática é nossa responsabilidade. O fato é que a nossa mente sempre luta contra sair da zona de conforto, pois traz à tona novamente medos, inseguranças e incertezas. Mas é necessário vencer essas barreiras e dar o pontapé inicial rumo à mudança. Dessa forma, estaremos plantando novas sementes, que consequentemente gerarão novos frutos. Então, é preciso foco e fé, para não olharmos para os ventos contrários antes de semear e termos a coragem para caminhar, um dia de cada vez, em direção ao futuro que Deus reservou para nós. Vá em frente. Tire da gaveta os sonhos e projetos que Deus lhe deu, mas que estão lá guardados há muito tempo. A partir de hoje, saia de sua zona de conforto, se posicione e comece a dar os passos em direção a uma nova vida. Palavra-chave de hoje: semeadura. Leitura bíblica, Êxodo 39. As roupas dos sacerdotes. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha, foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. O manto sacerdotal. Fizeram um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto, que passava pela cintura do manto,
formavam uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral foi feito com um manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro, trançados, fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos 2 cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Com um cordão azul, eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. As outras roupas dos sacerdotes. As sobrepeles, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era rematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra das sobrepeles, colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra das sobrepeles ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada, e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor. E amarraram a placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O final do trabalho. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho e a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, e a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus e o candelabro de ouro puro e as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha e os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte.
Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Já ouviu falar naquela frase que mente vazia é a oficina do diabo? Uma vez eu aprendi que agenda vazia também é a oficina do diabo. Pois é. Aqui, nessa parte de Êxodo, que mostra o pessoal todo engajado na construção da tenda sagrada da presença de Deus, reparou que está todo mundo tão ocupado que não tem ninguém reclamando ou fazendo bezerros de ouro? Bom, pelo menos aqui na Bíblia não está escrito que tinha alguém reclamando ou fazendo coisa assim. Mas eu só gostaria de chamar a atenção para esse ponto. Depois que eles começaram a fazer algo, eles tinham um propósito na vida deles, eles pararam de reclamar ou querer inventar a moda de fazer um bezerro de ouro para ser adorado. Interessante, não é? Agora vamos à leitura de hoje. Na leitura de hoje fala sobre semear. Todo mundo sabe que existe uma história na Bíblia que é uma parábola que Jesus contou. Nós vamos encontrar essa parábola em 3 lugares. Nós vamos encontrar ela em Mateus 13, de 3 a 9. Nós vamos encontrar ela em Marcos 4, de 3 a 9. E nós vamos encontrar ela em Lucas 8, de 5 a 8. Eu vou ler Marcos 4, de 3 a 9. Marcos, está aqui. Eu vou ler aqui a parábola do semeador. Já que a gente está falando sobre semeadura, sobre parar de procrastinar e começar a tirar os sonhos da gaveta, vamos ler o que Jesus falou. Escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Olha só, por que eu resolvi contar a parábola do semeador aqui? Justamente hoje que ele fala para a gente parar de procrastinar e tirar os sonhos do papel. Porque a partir de agora, a partir de hoje, talvez você decida ouvir o conselho do autor do livro e parar de procrastinar e tirar todos os seus sonhos do papel e começar a plantar as suas sementes. De repente, a sua semente é um bom produto e aí você começa a tentar produzir ele e vender ele. De repente, a sua semente é um novo negócio e aí você começa a fazer isso. Só que algumas dessas sementes vão cair em chão seco. O que é um chão seco? É aquela semente ou os passarinhos vêm comer. Sabe quando você fala para as pessoas: olha, eu tenho boas sementes, eu tenho um bom negócio e eu vou começar esse negócio. E os passarinhos, eles vêm e comem as sementes. Quem são os passarinhos? São aquelas pessoas que você não deveria ter contado. Então, se você vai começar o seu negócio a partir de agora, vai tirar os seus sonhos do papel, escolha para quem você vai contar, para que os passarinhos não comam as sementes. Depois as sementes, segundo Jesus, elas caem em solo infértil, terra seca, ou no meio das pedras. E não é ali que você quer colocar as suas sementes. Muitas vezes você vai tentar fazer o seu negócio e vai colocar ela em chão, vai colocar em algum solo que não faz bem para as suas sementes. E vai fazer com que elas até nasçam, mas aí elas vão morrer, porque elas não têm raízes profundas. Então não desista até você encontrar o solo fértil.
E as sementes que foram plantadas, que você plantar em solo fértil, vão produzir na base de 30 por cada semente, 60 por cada semente, ou 100 por cada uma das sementes que você plantar. É assim que vai acontecer com o seu negócio, se assim você acreditar. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.